Então, para início de conversa, nós temos que começar dessa igualdade aí. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Por quê? Por que partir daí? Ora, se a raiz é justamente o valor que vai tornar essa igualdade verdadeira, ou seja, é o valor que vai anular a equação do segundo grau, então temos que partir dela, já que a fórmula de Bhaskara é justamente a fórmula que vai apresentar qual é esse valor. Faz sentido, né? É claro. Então vamos lá. Quando a gente quer encontrar o valor de x, isso já acontecia na equação do primeiro grau, a ideia é nós fazermos algumas manipulações algébricas, de modo que finalmente chegar à situação em que só tenha x no primeiro membro e o valor do x no segundo membro. Então, ou seja, a gente parte daquela ideia de tentar isolar o valor de x. Bom, para que a gente comece a isolar o valor de x, a ideia é que o que tem x aí fique no primeiro membro e o que não tem vá para o segundo membro. O que vai resultar nisso aí, ó, ax ao quadrado mais bx igual a menos c. Né? Ou seja, foi subtraído c em cada um dos membros da equação, de modo que no primeiro membro sumiu c, porque ficou c menos c igual a zero, e no segundo membro ficou só o menos c, porque foi 0 menos c, né? É aquela história que algumas pessoas dizem assim, passa para lá, só que essa propriedade passa para lá não existe, né? Isso é só uma facilitação didática. Tudo bem, desde que o raciocínio seja compreendido, que na realidade é o que faz no primeiro membro, faz igualmente no segundo membro, a fim de respeitar isso aí, ó, a igualdade entre os membros da equação, certo? Muito bem. Então, nós chegamos nesse ponto aí, ax ao quadrado mais bx igual a menos c. Bom, agora uma estratégia é a gente dividir todas as parcelas, tanto do primeiro membro como as do segundo membro, por a. Assim a gente vai ficar com x ao quadrado ao invés de ax ao quadrado, que vai resultar nisso aqui, ó. Agora nós temos x ao quadrado mais b sobre a vezes x igual a menos c sobre a. Bom, x ao quadrado ainda está distante da ideia de só ter um x. Quando a gente pensa em isolar x no primeiro membro, a gente pensa em isolar ele como uma variável elevada ao índice 1, né? Elevada à potência 1, ou seja, só o x, não x ao quadrado. Então, uma maneira de aparecer aí só o x é se a gente conseguisse pegar essa expressão aí e completar o quadrado. Vocês já ouviram falar em completar quadrado? Nunca nem vi que dia foi isso. Bom, completando o quadrado nessa expressão aí, nesse primeiro membro, nós vamos ter essa igualdade agora, x mais b sobre 2a, isso tudo entre parênteses e elevado ao quadrado, menos b sobre 2a elevado ao quadrado, igual a menos c sobre a. Bom, se você não entendeu essa passagem, vamos comentar agora com calma. Completar o quadrado é transformar naquela fórmula do trinômio quadrado perfeito. Se a gente tem aqui, ó, quadrado de x, o x ao quadrado, mais b sobre ax, está quase parecendo aquela fórmula do trinômio quadrado perfeito. Para a gente chegar naquela fórmula do trinômio quadrado perfeito, nós vamos fazer uma técnica de completar quadrado. Só que, ao completar o quadrado, vai ter uma parcela a mais, que é justamente essa daqui, ó, que a gente está compensando desse outro lado. Perceba, se a gente fizer essa parte aqui, quadrado de x mais b sobre 2a, né, o quadrado da soma de x mais b sobre 2a, nós vamos ficar com isso aqui que está aparecendo embaixo, ó, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que vai resultar no quadrado de x mais b sobre ax mais o quadrado de b sobre 2a. Isso é uma verdade. Então, mas aí nós vamos ver que vai aparecer esse quadrado de b sobre 2a, que é diferente do que a gente tinha antes. Para que a gente mantenha esse sinal de igualdade lá em cima, isso aqui continue sendo válido, nós temos que, ao completar o quadrado, nós temos que compensar essa diferença retirando essa parcela menos b sobre 2a, o que está sinalizado aqui, ó, perceba. Quadrado de b sobre 2a menos o quadrado de b sobre 2a é igual a zero. Então, se a gente coloca nesse esquema de completar o quadrado, com essa estratégia de completar o quadrado, e a gente retira essa parcela que vai aparecer, nós vamos chegar nisso que a gente tinha antes. Portanto,
o que nós fizemos aqui foi pegar essa parte que está aqui, que seria o b, né, da expressão geral do polinômio do segundo grau. Pegamos esse b, dividimos por 2, e aí quando a gente pega esse b e divide por 2, a gente consegue montar a base para efetuar o quadrado e chegar no trinômio quadrado perfeito. Porém, vai existir disso aqui uma parcela que é justamente o b, né, a metade desse b ao quadrado. Então, nós temos que retirar essa mesma quantidade para que a igualdade inicial permaneça o mesmo. Foi isso que a gente fez aqui. Se você quiser ter uma visão melhor sobre essa questão de completar quadrado, nós temos um vídeo aqui no canal, e aí acho que vai estar na descrição ou aqui no card. Então você confere lá que você pode olhar com mais calma exemplos e um comentário mais teórico sobre esse assunto. Mas vamos lá, continuando. Bom, disso a gente chega a essa parte, né, do quadrado da adição de x mais b sobre 2a menos o quadrado de b sobre 2a igual a menos c sobre a. Mantendo aquele raciocínio de o que tem x ficar no primeiro membro e o que não tem ir para o segundo membro, nós podemos fazer a adição do quadrado de b sobre 2a a cada um dos membros da equação. Se a gente adiciona a mesma parcela no primeiro membro que no segundo membro, então a igualdade permanece válida. O que vai resultar nisso aqui, ó, quadrado de x mais b sobre 2a igual ao quadrado de b sobre 2a menos c sobre a. Observando agora esse segundo membro, nós temos aí ó, quadrado de b sobre 2a menos c sobre a, uma subtração de frações. Quando tem frações com o mesmo denominador, fica bem mais fácil de trabalhar. Então, nós podemos provocar que essas frações tenham o mesmo denominador se nós multiplicarmos menos c sobre a por 4a sobre 4a. Perceba que 4a sobre 4a, se você dividir essa fração, 4a sobre 4a vai dar 1. E qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Ou seja, se a gente multiplicar menos c sobre a por 1, ou se a gente multiplicar menos c sobre a por 4a sobre 4a, que é igual a 1, vai dar no mesmo menos c sobre a. Então, isso não vai anular o valor da expressão, a gente não vai estar modificando nada. Apenas vai estar fazendo um ajuste aí algébrico para que possamos encontrar em cada uma das frações desse segundo membro o mesmo denominador, e isso facilitar o nosso lado na hora de trabalhar com essa subtração. Então, nesse caso vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, né, que já tinha lá, nós elevamos ao quadrado, né, o b sobre 2a, que estava elevando ao quadrado, nós efetuamos essa potência, então ficou b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, menos c sobre a vezes 4a sobre 4a. O que vai resultar na seguinte expressão no segundo membro, na segunda forma no segundo membro, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Ou seja, a nossa equação ficou, no primeiro membro, quadrado de x, adicionar o quadrado da adição de x mais b sobre 2a, e no segundo membro ficou b ao quadrado menos 4ac sobre isso tudo sobre 4a ao quadrado. Perceba que já está com um jeitão bem parecido com a fórmula de Bhaskara. Ainda não está a fórmula de Bhaskara, mas já está lembrando bem. No primeiro membro nós temos aí a parcela única elevada ao quadrado. Bom, o x faz parte dessa parcela. A gente não quer um x ao quadrado, a gente quer apenas o valor de x. Nesse caso, nós temos que tirar a raiz desse primeiro membro. E para manter a igualdade, temos que tirar também a raiz no segundo membro. A raiz desse primeiro membro vai ficar o módulo de x mais b sobre 2a. Olha, o módulo de x sobre x mais b sobre 2a. Você entendeu essa passagem aqui, porquê do módulo? Bom, se você não entendeu, vamos olhar com calma agora. De início, vamos deixar bem clara a seguinte definição. A raiz do quadrado de um número
Não é o próprio número, é o módulo desse número. Por exemplo, a raiz do quadrado de x é igual ao módulo de x. Isso porque a definição de raiz quadrada, lá de como a ideia de raiz quadrada foi trabalhada inicialmente, ela não estava pensando em números negativos, pela história de como a matemática foi sendo pensada e elaborada pela humanidade, né? Então, a ideia de como se pensava a raiz de um número é realmente uma medida, um valor, portanto, positivo, né? A gente tem até um vídeo comentando sobre isso, se fica a curiosidade para depois de aqui, quem quiser ir lá conferir. Mas enfim, então a raiz era pensada para um valor positivo, embora que hoje a gente saiba que menos 5 vezes menos 5 a gente definiu que isso vai ser um valor positivo, né? A gente tem essa compreensão matemática, e portanto vai se dar menos 5 vezes menos 5 vai dar 25, então como se fosse uma raiz quadrada, pela definição de raiz quadrada, não é assim, né? Ela não é pensada para um valor positivo. Então, o que vai sair daqui da raiz não é um valor negativo, o que vai sair de uma raiz de um número. Portanto, se aqui nós tivermos raiz de menos 5 ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a raiz de menos 5 vezes menos 5, que é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então, nada de sair cortando simplesmente os índices. Não é assim que resolve, certo? Então, a raiz do quadrado de um número é igual ao módulo desse número. Por exemplo, a raiz quadrada do quadrado de x é igual ao módulo de x. Vamos trabalhar com outra incógnita para generalizar a ideia de módulo agora, né? Não sei se você está lembrado do que é módulo. Vamos conferir. Bom, na definição de módulo de um número real, nós temos o seguinte. Imagine que o y aí é um número real. Então, módulo de y é igual a menos y se y for menor que zero. E o módulo de y é igual ao próprio y se o y for maior que zero. Por exemplo, imagine que o y é igual a 3. Né? Módulo de 3 é igual ao próprio 3. Agora, se o y for menos 3, então fica aquela coisa, menos 3. Aí a gente faz aquela operação em referência aos sinais, né? E o que você vai tirar algo negativo. Se você está tirando algo negativo, vai ficar uma contribuição positiva. Então fica menos 3 vai dar igual a 3. Então o módulo de menos 3 é igual a 3. Por exemplo, se a gente pensar no y, agora, em vez do valor que está representando o y, ser o valor que está representando aqui, ó, x mais b sobre 2a, então o módulo de x mais b sobre 2a vai seguir um raciocínio análogo ao que a gente fez para o y. Então o módulo de x mais b sobre 2a é igual a menos x mais b sobre 2a, esse menos a parcela toda, o x, a soma no caso, né, de x mais b sobre 2a, se x mais b sobre 2a for menor que zero. A gente não sabe qual é o valor de x. B sobre 2a a gente sabe, porque B é uma constante, e o A é uma constante, e o 2 é uma constante, e essa razão aí vai ser constante. Agora, essa soma, a gente não sabe, porque a gente não conhece o valor de x. Então, a gente não sabe se o x vai ser tal que o valor dessa soma vai ser negativo. Então, pela definição de módulo, a gente tem que prever essa possibilidade também. O módulo ele também trabalha com essa possibilidade. Porém, o que sai do módulo, a gente diz que fica positivo, né, para facilitar. Então, por definição, nós temos que colocar esse sinal de menos para compensar isso. Então, fica menos x mais b sobre 2a, caso essa soma, x mais b sobre 2a, seja negativa. Agora, se a soma de x mais b sobre 2a para os valores de x que fazem com que essa soma seja maior que zero, então o módulo de x mais b sobre 2a vai ser o próprio x mais b sobre 2a. No caso da nossa questão, quando o módulo de x mais b sobre 2a é menor que zero, ou seja, quando o módulo de x mais b sobre 2a vai ser igual a menos a soma de x mais b sobre 2a, comparando com o que a gente tinha na questão, vai ficar nessa linha, né? Menos x mais b sobre 2a vai ficar igual a raiz do que a gente tinha lá, vai ser igual ao que tinha lá no segundo membro, né? Raiz de
b ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Só que se a gente multiplicar ambos os lados da equação por menos 1, no primeiro membro vai ficar o x mais b sobre 2a, e do outro lado vai ficar o menos raiz de b menos 4ac sobre 2a. Ou seja, se a gente usar essas duas possibilidades, x mais b sobre 2a vai ser igual a mais ou a menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é justamente aquilo que a gente encontrou na nossa expressão, né? Na questão que a gente estava resolvendo. Então vamos lá, continuando novamente. Nesse momento, então, nós temos x mais b sobre 2a igual a mais ou menos, né, a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Bom, no primeiro membro a gente quer que fique apenas o x, já que a gente quer achar o valor de x. Então, se nós adicionarmos menos b sobre 2a em ambos os membros da equação, nós vamos isolar o x no primeiro membro, porque menos b sobre 2a mais sobre 2a que já tinha lá no primeiro membro vai resultar em zero. E do outro lado vai ficar um menos b sobre 2a aparecendo aí. Então vai ficar a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a que já tinha lá, né, menos esse b sobre 2a. A gente pode organizar, né, invertendo a ordem que aparece as parcelas, já para lembrar mais a nossa equação de como fica a fórmula de Bhaskara, né, para ajeitar a nossa equação para lembrar mais a fórmula de Bhaskara. E aí a gente percebe que está bem parecido, né? É só a gente efetuar essa adição aí de frações, né? Esse raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a menos o b sobre 2a. Então vai ficar menos b sobre 2a mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Você tem duas frações com o mesmo denominador, né? Ou com denominadores iguais, e a soma fica bem tranquila, né? E aí a gente chega finalmente na forma de Bhaskara, como a gente pretendia, aquela fórmula bem conhecida. Desse modo, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Lembrando que às vezes a gente representa o b ao quadrado menos 4ac por um delta, né? Algumas pessoas chamam de discriminante, enfim. Pode ser também, né? É bem comum encontrar dessa forma aqui, certo? Então é isso. Bons estudos para vocês. Se você gostou do conteúdo, se você apoia esse conteúdo, por favor, uma curtida ajuda bastante o canal, compartilhe, se inscreve e até a próxima monitoria. Valeu!